Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para primeiramente pedir para vocês se inscreverem no canal. O canal está começando. Apesar de eu ter ele há alguns anos, eu mudei totalmente o foco. Era mais familiar, vídeos de família. E do ano passado para cá eu comecei a fazer pequenos vídeos, mini contos. E nós temos poucos inscritos e estou divulgando. Então hoje eu resolvi falar sobre São Cipriano. Foi muito comentado há 3 semanas atrás com o que aconteceu, né? Um assassino e um serial killer, e diziam que ele tinha um feitiço, que ele ficava invisível. E eu fui buscar relatos, histórias sobre essa invisibilidade. Não é isso que eu vou falar agora, não nesse momento. Agora eu vou falar para vocês um pouco do que eu pesquisei sobre São Cipriano. Eu nunca havia visto ele como um santo, né? E ele é um santo da Igreja Católica, né? Ele se converteu ao catolicismo e diz que é um santo que faz milagres, né? Então eu pesquisei, gostei bastante do que eu li, que a vida dele nasceu em família rica, berço de ouro, como se diz. De família pagã, pai, mãe, irmãos, acredito eu, todos envolvidos com o ocultismo. Ele cresceu com aquela família, naquela situação, nada mais comum do que ele se interessasse pelas artes ocultas, pela ciência oculta. E assim ele começou, na sua juventude, a andar pelos países, pelo mundo, a percorrer atrás de pesquisas sobre o ocultismo, até que em determinado ponto ele conheceu uma bruxa muito poderosa, que é a Évora, e ele se tornou o seu acompanhante, o seu amigo, o seu aprendiz, o seu melhor aluno, um aluno bem dedicado, tão dedicado que assim que Évora, quando ela morre já com idade avançada, ela deixa a herança para ele. Que herança que é essa que Évora deixa? Além dos ensinamentos do ocultismo, ela deixou manuscritos, né? Ela deixou pergaminhos, papéis, manuscritos, livros, grimórios. E ele se apossando desses documentos, fez com que ele ficasse ainda mais poderoso. Tão poderoso que ele se tornou e é até hoje o bruxo mais conhecido, o bruxo mais famoso, ganhando fortunas, é claro. Pessoas procuravam, porque homens ricos queriam determinadas mulheres, mulheres queriam destruir casamento, acredito eu que reis, rainhas o idolatravam, tá? Diz que ele conseguia invocar o próprio diabo, vinha conversar com ele, para ele poder conseguir fazer o trabalho que as pessoas lhe pagavam bem, acredito. E ele assim, desse jeito, ele se tornou um bruxo. As pessoas o temiam, e as pessoas envolvidas e que tinham essa tendência para o lado maligno, para o lado oculto, o idolatravam como um deus das trevas. E Cipriano, ele era adorado, né? Até que, num determinado tempo, numa época, ele cruzou com um jovem, um homem, acredito eu, um homem muito rico, apaixonado por uma moça chamada Justina, uma moça cristã, tá? Então a Gladys ou Egledes, cada pesquisa que eu fiz tinha uma pronúncia diferente. Ele contratou, vamos dizer assim, os serviços de Cipriano para que ele fizesse com que Justina, que era filha de cristãos, era uma moça cristã, ela se apaixonasse por ele. Trabalho moleza para Cipriano, que já estava acostumado com esse tipo de procura, de trabalho, de feitiços, de poções. Mas não, ao contrário, Cipriano não conseguiu fazer com que Justina se apaixonasse pelo homem rico pela primeira vez.
E olha que dizem que Cipriano soprou o pó da luxúria em Justina. Esse era um dos últimos recursos. O último recurso era quando ele invocava o próprio Satã para pedir algo. Diz que ele invocou Satã para convencer Justina ou fazer algo. Não adiantou. Diz que Justina, ela era filha de padres, né? O pai dela era o padre da igreja ortodoxa. Eles podem casar, né? E muito cristã, uma mulher com muita fé. Quando Cipriano percebe que existe um Deus, vamos dizer assim, mais poderoso que o próprio Satã, ele começa a ficar desiludido. Desiludido, cruza o caminho de Cipriano um homem chamado Eusébio, um cristão, que começa a lhe ensinar a falar sobre o Evangelho de Cristo. E Cipriano acaba se convertendo. Se convertendo, queima boa parte dos manuscritos. Em todas as pesquisas que eu fiz, não diz que ele queimou tudo, que ele queimou uma parte. Aí o que acontece? O pós-conversão. Se converteu, começou a fazer o seu trabalho, tentando salvar as almas que um dia ele pôs a perder, começou a incomodar grandes pessoas. Diz que ele foi atentado várias vezes. Diz que o próprio coisa ruim apareceu para ele, perturbando a fé dele, tentando fazer que ele largasse aquele caminho. Mas nada o fez largar. Incomodou tanto que começou a chamar a atenção de pessoas poderosas. Foi quando o imperador, deixa eu ver o nome dele aqui que me fugiu, Atanásio foi o aprendiz dele. O aprendiz. Foi o imperador, tem um nome complicado, deixa eu ver que eu marquei aqui em algum lugar. Diocleciano. O imperador Diocleciano mandou prender não somente Cipriano, como também Justina. Prender e torturar. E por semanas os dois cristãos foram torturados. Todo tipo de má sorte sofreram aqueles dois. Então, veio aí aquele bruxo que eu falei, o Atanásio, que por coincidência era discípulo de Cipriano. Foi Cipriano que ensinou todas as artimanhas do maligno, todos os sortilégios, magias, poções. Aí, o imperador falou: vamos ver o que acontece agora. Era o último recurso. O que o imperador queria de Cipriano e de Justina? Que eles renegassem o amor a Cristo. Bastava os dois dizerem: eu não reconheço Cristo como meu Salvador. Eles dizendo isso, seria o suficiente. Mas eles, em momento algum, renegaram a Jesus. Então, Diocleciano mandou preparar uma caldeira dessas, né? Acho que era ferro, né? Grande, caldeirão, tipo de bruxa. E ali colocou banha e cera fervente. Ninguém sobreviveria àquilo. E perguntou: Cipriano, Justina, vocês renegam a Cristo? E eles: não. Reconhecemos Jesus como nosso único Salvador. E os dois foram atirados naquela banha. Porém, nada aconteceu. Os dois ficaram lá, imersos à banha, a cera quente. Atanásio falou: vocês estão vendo? Cipriano continua ainda invocando os demônios. Eu sei qual é a invocação que ele fez para não morrerem. E eu vou fazer e vou provar que Cipriano ainda é do demônio. Olha só. O Atanásio falou isso, acusando ainda que Cipriano fazia pactos. Por isso não tinha morrido queimado ou derretido. E falou: começou a invocar o tal demônio, invocou, terminou a sua invocação e ele mesmo se atirou entre
Justina e Cipriano no caldeirão. E morreu o quê? Derretido na mesma hora, deixando toda a população daquela região que estava assistindo aquele espetáculo boquiabertos. Diocleciano, o imperador, retirou os dois, torturou mais algumas vezes, não obteve resultado e decapitou os dois. Os corpos ficaram jogados por dias, até que outros cristãos vieram, cristãos ou cristãs? Cristãos, vieram e retiraram os corpos. E assim, dizem que eles passaram a fazer milagres. São Cipriano e Santa Justina. Diz que eles são os santos protetores da família contra amantes que vão lá fazer um feitiço para destruir o casamento, para pegar o marido. Que é só fazer a oração de São Cipriano e estão protegidos e conseguem esse milagre de tirar a terceira pessoa do caminho daquele casal, né? Diz que eles também são muito invocados em casos de possessão maligna, que a pessoa fica possuída pelo demônio, ou está com perturbação, está perseguindo, ouvindo vozes que fazendo a oração e clamando por São Cipriano, Santa Justina, diz que as pessoas também conseguem essas dádivas, essas bênçãos, são abençoadas e se livrar dessas coisas ruins. Eu, particularmente, não conhecia a história. Eu fiz um resumo aqui, pessoal, para colocar lá no canal, Relatos de Arrepiar, que eu peço que vocês se inscrevam, sigam, compartilhem, tá? E eu dei uma lida e fiz um resumo grande, um resumo grotesco, entendeu? Porque a história é muito interessante. E para finalizar, gente, referente aos livros, né, que são vendidos no Mercado Livre, Shopee, etc. e tal. Esses livros são escritos por homens, eles vão sendo traduzidos, recebendo receberam modificações através dos séculos. Então, realmente, eu não acredito realmente que aquele livro foi escrito por São Cipriano, por Cipriano. São ele virou depois, santo. Não acredito. Deve ter algo dele? Sim. O próprio Atanásio lá devia ser aluno dele, pegou algum manuscrito, anotou alguma poção, alguma fórmula e assim. O ocultismo está aí, nós sabemos que existe, entendeu? As pessoas não acreditam. E para encerrar, eu não li o livro de São Cipriano, esse livro, eu tenho vontade de ler, mas eu tenho medo, né? Que diz que se começa ali tem que terminar, eu fico com medo. Não, Deus me livre. E então assim, o ocultismo tá aí, eu vou encerrar aqui esse vídeo, tá? Com uma frase. Não é porque você não acredita, não é porque você nunca viu que não exista. Beleza? Obrigado. Se inscreve no meu canal.